Olá, meus irmãos, a paz do Mestre Jesus esteja com todos vocês, que Deus abençoe poderosamente, que Ele possa vir falar conosco por intermédio da sua santa palavra. O texto hoje para nossa breve reflexão encontra-se no livro do profeta Malaquias. Quero ler com vocês o capítulo 1, a partir do verso 2, diz assim: Eu sempre amei vocês, diz o Senhor, mas vocês me perguntam de que maneira nos amou. E o Senhor respondeu: Foi dessa maneira que amei seu antepassado Jacó, mas rejeitei o irmão dele, Esaú, e devastei sua região montanhosa. Transformei a propriedade de Esaú num deserto para chacais. O povo de Edom talvez diga: Fomos arrasados, mas reconstruiremos as ruínas. O Senhor dos Exércitos, porém, declara: Podem reconstruir, mas eu demolirei tudo outra vez. Seu país ficará reconhecido como terra da maldade, e o povo será chamado povo contra o qual o Senhor está irado para sempre. Quando vocês virem a destruição com os próprios olhos, dirão: a grandeza do Senhor vai muito além das fronteiras de Israel. Glória a Deus. Irmãos, aqui o profeta Malaquias, talvez um dos profetas, um dos livros mais completos. Ele pregou por uma província judeia, uma província persa que os judeus moravam ali. Estavam naquela época de transição, uma época onde do rei Dário, que ele já tinha sido reconstruído o templo, eles já tinham voltado do cativeiro babilônico, e alguns ainda ficaram para trás, e ele estava justamente falando com esse pessoal. E também justamente a carta dele serve também para os sacerdotes e os ministros da casa do Senhor, que exerciam em grande influência naquela época, porque o culto de adoração estava corrompido, ofereciam animais cegos, aleijados ao Senhor. Ele também era um pastor muito carinhoso e um mensageiro que trazia uma revelação daquilo como deveríamos adorar ao Deus vivo, e também um profeta bastante rigoroso naquilo que se referia às profecias do Senhor. E essa é a introdução da carta dele, era uma mensagem de amor. Eu sempre amei vocês, assim diz o Senhor. Poderia ser resumido nessa frase, a palavra dele, para nós entendermos o contexto inteiro. Mas eu quero trazer, logicamente, fazendo algumas aplicações pertinentes para nós. Eu sempre amei vocês, diz o Senhor, mas vocês me perguntam, de que maneira nos amou? Irmão, quantas vezes duvidamos do amor de Deus? Aquele povo estava justamente numa fase de transição, ainda não conseguia ver beleza nenhuma. O templo de Salomão tinha sido reconstruído, não chegava nem perto daquilo que seria o templo anterior. E por isso o Senhor nos exorta justamente a confiar nos planos dele, porque o próprio Ageu diz em capítulo 2, versículo 9, que a glória do último templo seria maior do que a primeira. Logicamente, o Senhor não estava se referindo a edifícios, o Senhor estava se referindo à glória do templo que seria executada em Jesus Cristo e nos livraria de todo o poder do mal, porque muitas vezes nós não confiamos nos planos do Senhor. Muitas vezes, quando nós olhamos para o nosso cenário, nós dizemos: aqui não tem amor. Muitas vezes, quando nós olhamos a desolação de tudo que aconteceu, nós falamos que aqui não tem amor. Mas nos esquecemos que cavamos a nossa própria cova com as nossas próprias escolhas, não é verdade? E é o que o Senhor fala. O Senhor fala assim, o Senhor traz na verdade, Malaquias, né, na figura do Senhor, ele traz uma figura. Ele fala: o Senhor responde: foi dessa maneira que eu te amei. Amei seu antepassado Jacó, mas rejeitei seu irmão Esaú e devastei a sua região montanhosa. Irmãos, ele amou Jacó e odiou Esaú, mas nós precisamos entender a questão da profecia que tinha sobre os dois, e ela está em Gênesis capítulo 25, a partir do verso 23. Jacó era o homem que desde o princípio lutava pela bênção, lutava para que o Senhor o abençoasse. Ele lutou tentando ser o primeiro, agarrando ao calcanhar de Jacó, lutou pela primogenitura, se disfarçando de Esaú quando seu pai já estava envelhecido, lutou pelo amor de Raquel, trabalhando 7 anos, casou-se primeiro com Lia, depois com Raquel, lutou para que o anjo desse a bênção e não deixou o anjo ir.
Jacó era um homem que lutava. E muitas vezes quando nós ouvimos Romanos 8:37 e vemos aquela expressão mais do que vencedores, nós pensamos que existe uma categoria de posição, ou seja, como se fosse uma posição algo maior do que vencedor, e não é, irmãos. É justamente pelo que o Senhor Jesus Cristo fez conosco na cruz. Agora, não, e isso é uma ideia, vencedor é o que vence. Vencedor, se eu pudesse dizer, ele vence dores, ou seja, ele luta, ele batalha por aquilo que se quer. E uma das coisas que a Bíblia nos diz para nós, que no mundo nós teríamos aflições. E é por isso que o Senhor amou Jacó e rejeitou Esaú, porque Esaú, ele tem a tipologia do homem egoísta, arrogante, que faz por si mesmo, que troca a sua bênção por um prato de lentilha, ou seja, aquilo que mata a fome dele rapidamente. Quero ler com vocês, diz assim, ó: o Senhor respondeu: os filhos em seu ventre, está falando justamente com Rebeca, a esposa de Isaac. Os filhos em seu ventre se tornarão duas nações. Desde o começo elas serão rivais. Uma nação será mais forte que a outra, e seu filho mais velho servirá o filho mais novo. Isso é totalmente contraditório, meus irmãos, ao que Deus tem. Porque, na verdade, se você parar para pensar, a bênção passa no primogênito. Toda bênção passa no primogênito. Por isso o Senhor Jesus Cristo é o primogênito. Primeiro ele foi o unigênito e depois o primogênito de Deus. Todas as nossas bênçãos vêm por meio dele. Por obra da cruz, nós nos tornamos irmãos, logicamente respeitando todo o senhorio que lhe foi dado, e todo o poder e a autoridade está sobre a sua. Mas nós nos tornamos parte da família por meio do Senhor Jesus. Agora, o que Deus está falando é que ele já tinha antevisto, irmão. É que ele está exibindo ali para Rebeca justamente a sua onisciência de como serão todas as coisas. E ele falou, aí continua falando, quando chegou a hora de dar à luz, Rebeca descobriu que de fato eram gêmeos. Olha, naquele momento ela começou a ver que a palavra do Senhor era verdade. Quando começou a acontecer, o primeiro a nascer era ruivo e coberto de pelos, por isso se chamava de Esaú. Depois nasceu o outro gêmeo, com a mão agarrada ao calcanhar de Esaú, por isso chamaram de Jacó. Tem muitas pessoas que falam que Jacó, o nome Jacó significa usurpador, que é enganador. Jamais uma mãe como Rebeca, sabe, temente ao Senhor, daria o nome de um filho de enganador. É porque ele agarrou ao calcanhar, que remete à luta, que remete a lutador. Tinha 60 anos quando os gêmeos nasceram, olha só para você ver. 60 anos, meus irmãos. Nós vemos na história dos patriarcas justamente uma questão de acreditar nas promessas e na luta. Por quê? Olha, Deus fez uma promessa a Abraão, será pai de muitas nações. A grande questão é que a Sara era estéril. E aí vem Isaac para dar continuidade, para começar a se cumprir a promessa. Abraão fala do Deus que faz as promessas. Isaac fala justamente do Deus que cumpre as promessas. Casa-se com Rebeca, estéril, e aí ele dá a luz a dois. E Jacó fica apaixonado por Raquel, e Raquel também era estéril, e Jacó fala justamente do Deus que faz a manutenção. Então ele traz essa expressão para nós, justamente para nós entendermos de que maneira que ele nos amou, como que ele nos amou. E ele fala, transformei a propriedade de Esaú num deserto para chacais. Irmãos, e nós precisamos entender que até no julgamento do Senhor, sabe, até no julgamento do Senhor, enquanto estamos vivos, existe amor. Por quê? Transformei num deserto para chacais. Os chacais falam da maldade, falam daquilo que nos atormenta, daquilo que vem para nos matar. O deserto fala da solidão e do aprendizado. Deuteronômio 8, versículo 2. Eu o levei ao deserto para saber o que havia dentro do seu coração. Mas quando o Senhor nos expõe e nos coloca a um lugar, primeiro, irmãos, toda provisão, todo recurso necessário para atravessarmos, e outra, Ele mesmo estará conosco em toda a caminhada. Eu quero repetir, Ele mesmo estará conosco em toda a caminhada. Jamais seremos desamparados, jamais Ele dá tentação maior daquela que nós podemos. E tem um motivo, qual? Arrependimento. Agora, o que é arrependimento, irmãos? Nós precisamos fazer uma diferenciação de arrependimento com misericórdia. O arrependimento, o deserto é um lugar para que nós venhamos, meus irmãos, não é um lugar onde o Senhor faz promessas, mas é um lugar para que nós tenhamos a mente renovada.
uma renovação da mente, para que nós venhamos a aprender com a dor que nós estamos sofrendo, para ter o arrependimento genuíno. O que é o arrependimento genuíno? O arrependimento genuíno, ele implica numa mudança de comportamento. Agora, se eu não consigo mudar o meu comportamento, se eu não consigo deixar algumas coisas que eu preciso deixar para trás, eu preciso pedir a ajuda de Deus na sua misericórdia. E ali entra a grande questão de rejeitar Esaú, porque Esaú não via dessa forma. Esaú não via dessa maneira, e nós vamos ver ali na frente. Mas eu quero ler com vocês, porque Êxodo 33, 19, depende do Senhor. A misericórdia, meus irmãos, sempre vem dele. Ele fala no Êxodo 33, 19, ele responde a Moisés, depois de um pedido, uma intercessão por seu povo, porque Deus queria matar aquele povo todo naquele momento ali, e queria que Moisés começasse uma nova nação. E o Senhor fala assim, e Deus respondeu, diante de você farei passar a minha bondade, e diante de você proclamarei o meu nome, o Senhor. Terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. É algo que é proveniente do Senhor, da vontade do Senhor. Mas muitas vezes, meus irmãos, no deserto, nós chegamos, ouvimos sobre as bênçãos e queremos as bênçãos. E é muito bom isso, mas nós não queremos ser bênção. Nós cremos que a cura para o nosso mal está justamente na bênção. E aí começa a grande questão ali que começou Esaú, justamente uma questão de movimentação com os próprios braços. E aí ele fala, quem eram os edomitas? Edomitas era o povo descendente de Esaú. Era a nação a qual ela fazia da sua própria forma. Essa nação, irmãos, ela simplesmente se movia para aquilo que era bom para ela. Ela se associou a Judá durante muito tempo, parceira de comércio, parceira de muitas coisas. Quando os babilônios chegaram, eles logo se debandaram e fizeram uma aliança com os babilônicos, antes do cativeiro babilônico. É aquele negócio assim, aponta para o lado que está melhor, não tem firmeza de estar junto com Deus. E fala assim, o povo de Edom talvez diga, fomos arrasados, mas reconstruiremos as ruínas. E quantas vezes, irmãos, quando nós chegamos ao fundo do poço, nós não vemos saída, eu falo assim, a maneira de fazer é dessa forma aqui, aí começamos a fazer com a força do nosso próprio braço. Começamos a querer reconstruir. E olha o que o Senhor fala. O Senhor dos Exércitos, porém, declara, podem reconstruir, mas eu demolerei tudo outra vez. Seu país ficará conhecido como terra da maldade, e seu povo será chamado de povo contra o qual o Senhor está irado para sempre. Essa atitude de arrogância, meus irmãos, de querer reconstruir, sabe, a nossa própria vida do nosso jeito, ela vai ser completamente inutilizada, sabe, completamente abolida pelo Senhor. O Senhor vai até permitir uns passos, como ele fala, podem reconstruir. A decisão é de vocês, mas eu mesmo vou destruir. E além de tudo, eu vou me tornar inimigo de vocês. Em Romanos 8, versículo 32 fala, se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas a verdade é que se Deus for contra nós, meus irmãos, quem poderá ser por nós? Porque se eu tiver um demônio estiver me atormentando e Deus estiver comigo, eu oro, o demônio vai embora. Se eu fiz alguma coisa ruim, eu me arrependo do meu pecado, meus irmãos, pago a consequência dele, e aí as coisas se resolvem, eu faço o conserto com quem deve fazer. Mas e se é contra Deus? Essa é a grande questão que deve ficar justamente nessa questão da reconstrução, porque se o Senhor desolou, foi justamente para mostrar que a obra que tinha sido feita antes era frágil, e ela não aguentaria a estrutura daquilo tudo que Deus teria para nós e para o nosso futuro. Malaquias chamava o povo justamente a confiar nos planos de Deus. Eles tentavam oferecer sacrifícios, os sacerdotes, numa tentativa desesperada de ficarem ricos novamente, sabe? Tentavam fazer com seus próprios braços, oferecendo animais aleijados, oferecendo o pior para o Senhor. Em Malaquias 1:9 ele fala, olha só para o Senhor ver como ele olha para o coração, se você trouxer a minha oferta diante do meu altar, aceitarei eu a vossa pessoa? E essa é a grande questão. Os edomitas, meus irmãos, caracterizam um povo egoísta, um povo que faz por si só, que age com o próprio braço, sabe? E nós temos que lembrar, meu irmão, que a vida tem poucas cenas, é louco demais, sabe? Ver como a ferrugem e a traça são engolidos pelas traças, sabe? E é o que o Senhor fala para nós, o próprio Senhor Jesus fala que
O nosso tesouro está aonde está o nosso coração. Lucas 12, versículo 35. Mas eu quero ler com vocês sobre os edomitas. No Salmo 137, do verso 7, fala assim, ó Senhor, lembra-te, ó Senhor, lembra-te dos que os edomitas fizeram no dia que Jerusalém foi conquistada. Disseram, destruam-na, arrasem até o chão. Ou seja, eles estavam do meu lado e agiram com pura falsidade, com pura malícia. Estava do meu lado, é aquela questão da traição, irmãos, das pessoas que viram as costas para nós. Arrasem até no chão. E, ó Babilônia, será destruída. Feliz é aquele que lhe retribuir por tudo que fez contra nós. Depois eu volto aqui. Não, eu quero ler com vocês o versículo 9. Fala assim, ó, feliz aquele que pegar suas crianças e esmagar contra a rocha. Irmãos, o que o salmista está declarando é que haverá sim punição para aqueles que... Haverá punição para aqueles que se colocarem contra os escolhidos de Deus. E a maneira que o Deus nos amou foi justamente nos chamando a uma obra e a confiar no plano dele, que ele sempre tem o melhor para nós. Confiar que aquilo que nós estamos passando é temporário, mas que ele tem algo eterno estabelecido para o nosso coração. Olha, esmagar as crianças sobre a rocha é falar de uma descendência que viria agora e colocar elas sobre a rocha, esmagar elas sobre a rocha, prensar elas sobre a rocha, e a rocha eterna é o Senhor, como diz em Isaías 26, versículo 4. Sabe, eu sou a rocha eterna, diz o Senhor. A casa firmada na rocha, meu irmão, o vento vem, a tempestade vem e ela permanece. Agora, a firmada na areia são levados, e é disso que o Senhor está falando nesse texto. Logicamente que o firmado na rocha é os que ouvem e praticam a palavra, sempre lembrando que primeiro vem o arrependimento e depois a crença das boas novas. Primeiro arrependimento, depois crer nas boas novas, nas promessas e partir para aquilo que tem, ouvindo a voz do Senhor, porque Ele guiará nosso passo em direção às promessas. E o Senhor termina essa palavra de uma forma até inusitada, mas eu gosto muito, porque fala assim, ó, quando vocês virem a destruição com seus próprios olhos, dirão, a grandeza do Senhor vai muito além das fronteiras de Israel. E traz, né, a questão do Senhor dos Exércitos novamente, esse versículo, porque o Senhor dos Exércitos, sempre quando a Bíblia traz essa expressão, quer dizer do seu grande e do seu forte poder, como se ele pudesse e ele pode realmente fazer todas as coisas, irmãos. Então, ser mais do que vencedor é saber que através das escolhas em Jesus Cristo e pela obra da cruz, que a fé que vence o mundo é a fé no Filho de Deus, ou seja, que nós já vencemos independente daquilo que nós estejamos passando. Quando nós recebermos realmente a coroa da nossa vitória, ou seja, a nossa vitória na mão, aquilo que o Senhor nos prometeu, nós teremos muito mais, meus irmãos, nós teremos firmeza de espírito, teremos um caráter aprovado pelo Senhor, teremos um lugar garantido no céu, são coisas pertencentes à salvação. Isso é o mais do que vencedor, e não um patamar mais alto do que o outro. Não é isso, não se trata disso. Se nós lermos o versículo 35 de Romanos 8, 35, nós percebemos. Olha, eu quero terminar com vocês com um versículo que fala em Isaías 43, versículo 4, diz assim, ó, visto que foste precioso aos meus olhos, digno de honra, eu te amei, darei a homens para ti e os povos pelas tuas vidas. Sabe, tem um autor renomado, ele escreveu mais de 21 livros, ele chama Henry Nouwen, e uma das coisas que ele bate muito na tecla de nós termos crescidos numa sociedade difamadora e egoísta. O que quer dizer isso? Quer dizer justamente que nós somos obrigados, de certa maneira, a fazer com as nossas próprias mãos. Por quê? Porque nós não somos tratados pelos que nós somos, nós não somos tratados pelo nosso valor, nós somos tratados pelo que nós conquistamos, pelo que nós justamente, sabe, nos tornamos e por aquilo que nós possuímos. Tudo aquilo que nós conquistamos, tudo aquilo que nós, meus irmãos, nos tornamos e tudo aquilo que nós possuímos são as traças, aquilo que a ferrugem come, sabe? Tudo isso.
E nada disso diz para Deus quem nós somos. Deus olha para nós na nossa essência, por isso ele olha para saber se nós somos Esaú ou Jacó, se nós somos lutadores e vencedores ou se nós agimos pelo nosso próprio braço, de maneira egoísta, fazendo sempre com a nossa própria mão. E isso é algo que vem no nosso coração. Por isso, às vezes ele deixa nós reconstruirmos impérios e algumas coisas com a nossa própria mão. Para quê? Para que ele possa destruir novamente, para nós podermos ver o poder dele. Em Daniel 11:32 diz que nós faremos proezas em Deus se nós obedecermos os seus mandamentos. E é justamente disso que ele está falando, porque no final das contas, como diz em Neemias 3:2, o nosso Senhor tem o poder de transformar maldição e bênção. E esse é o teor da maldição. Tudo aquilo, toda a terra da maldade, o Senhor virá contra você, naquilo que diz respeito a que nós nos devemos arrepender. Mas ele no final transformará a maldição em bênção. E nós poderemos ser realmente chamados de mais do que vencedores. Lembrando que o Cordeiro tem uma recompensa linda, meu irmão, para cada sacrifício que fizer. Que Deus abençoe. Fiquem os irmãos com essa mensagem. A paz do Mestre. Tchau, tchau.